Vamos continuar então, porque a defesa de Ítalo Santos e do marido dele, o Israel Nata Vicente, ela pediu para que os dois sejam mantidos presos em São Paulo. A Corregedoria dos Presídios do DECRIM respondeu afirmando não ter o que deliberar quanto a esse pedido, uma vez que eles não estavam recolhidos em uma unidade de competência desse departamento. Essa decisão fez com que a defesa de Ítalo mudasse de rota. Isso porque, pouco tempo depois da manifestação, um advogado decidiu desistir do pedido de manutenção da prisão em São Paulo por motivos de foro íntimo. Agora é solicitado que o casal apenas aguarde temporariamente em Tremembé até ser transferido para Paraíba. A defesa do casal pediu que os dois fossem mantidos presos em São Paulo sexta passada. A chamada manutenção dos custodiados surgiu depois de boatos de que o estado da Paraíba teria solicitado a transferência dos investigados. Esse apelo defendia que Ítalo Santos e o marido fossem transferidos para a famosa penitenciária 2 de Tremembé, lá em São Paulo. A equipe jurídica do influenciador chamou a atenção da justiça para o fato de que ele e Israel mantinham vínculos familiares e sociais sólidos em São Paulo. E ainda sobre esse assunto, a gente falou ontem sobre o fato de que Camilinha se pronunciou sobre o caso Ítalo Santos pela primeira vez. A Camilinha era uma das menores que apareciam nas produções do influenciador. Ela publicou um vídeo que já foi deletado das redes sociais em que defendia o Ítalo. No post, a Camilinha disse que tem uma origem muito humilde, conheceu o Ítalo quando tinha 9 anos de idade e considera ele como um pai, já que o pai dela, biológico, era muito agressivo e não a apoiava. O vídeo ele sofreu muitas críticas, porque nele a adolescente aparece usando rosa, com bichinhos de pelúcia aparecendo ao redor no cenário, o que foi visto por muitos como uma prova de que os anos com Ítalo fizeram com que ela fosse infantilizada na vida e adultizada na frente das câmeras. O certo é que ele está sendo investigado, mas o trauma que fica nesse grupo que estava ao redor dele ainda é difícil de mensurar. A neuropsicóloga infantil e doutora em educação Simone Lavorato está ao vivo com a gente para tentar explicar o quão danoso experiências como essa podem ser. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, justamente começo sobre isso. A Camilinha, ela tem 17 anos, está participando dos vídeos do Ítalo desde os 9 anos de idade. Ela chegou a engravidar do irmão do Ítalo, perdeu o bebê. Que apareceu nesse vídeo, como eu falei, com todo esse cenário que aparentava essa versão mais infantil dela, dizendo que o Ítalo não teria problema. Eu queria começar, então, tentando entender um pouco o quão esse comportamento infantil numa menina que estava sendo adultizada pode ser uma demonstração desse trauma que ela vem carregando. Boa tarde, né? Como você falou, ela realmente sofreu um processo de adultização e agora alguns traumas acabam ficando mesmo. Então, a infantilização é um deles, né? Nós temos, inclusive, adultos que a gente fala que nunca chegaram à vida adulta, que eles são ainda adolescentes, né? Pessoas com idade avançada, mas que agem de acordo em desacordo com o que é esperado o padrão para a idade dele, né? Então, com certeza, essa menina ela passou por um processo que foi atribuído a ela muitas demandas que o cérebro dela ainda não estava preparado para lidar com isso, e isso vai gerar traumas para a vida toda, né? A gente sabe que a questão do processo de adultização não é uma coisa recente. Até antigamente, quando as pessoas atribuíam às crianças a obrigação de cuidar de irmãos menores, já estava atribuindo para a criança uma demanda que era de um adulto e que ela ainda não estava com o cérebro preparado para aquilo. O desenvolvimento cognitivo dela, a maturação do cérebro não estava pronto para aquilo, mas ela era forçada de certa forma. E no caso que a gente tem visto, né, ultimamente, o que acontece? As crianças, além de ter, né, essa adultização, de ser colocado essa demanda para eles, né, de uma responsabilidade que eles ainda não têm maturidade para assumir, tem a questão da sexualização, né? Ou seja, é desenvolvido neles um processo de sexualização, digamos assim, fora da época, né? Precoce. E aí, realmente, isso não tem como não causar traumas para a vida toda. De que forma esses traumas podem se demonstrar na idade adulta? Não só você deixou isso bem claro, acho bem importante, né? Quando a gente fala de adultização, não necessariamente estamos falando de sexualização. Ela pode estar envolvida, mas esse exemplo para mim foi realmente muito interessante. Crianças que têm que cuidar dos irmãos mais novos, né? De crianças que têm que fazer o serviço de casa, porque às vezes a família não tem, né, como botar alguém ali. São vários processos de adultização. A gente está falando especificamente nesse caso, esse que envolve sexualização, que é pesado, que envolve aí outras questões das redes sociais, de acabarem, né,
né, monetizando esses vídeos, mas sendo ele envolvendo sexualização, sendo ele envolvendo tarefas que não estão ali de acordo com a idade, como esse processo de adultização pode influenciar, trazer prejuízos quando a pessoa se torna de fato adulta, pelo menos na idade? Isso. Então, primeiro eu só queria, né, deixar claro assim que a ciência hoje considera que a adolescência vai até aproximadamente 24, 25 anos, que é a época onde, né, aqui a gente tem o lobo pré-frontal, ele está totalmente maturado. E é ele responsável pela tomada de decisões conscientes. Ou seja, antes desse período, né, por isso que os jovens se colocam muito em situação de risco, eles enfrentam diversas coisas, querendo desafiar mesmo, né, os limites, porque essa região não está pronta ainda. Então, ou seja, até os 24, 25 anos, ainda são considerados adolescentes. E aí, o que acontece? Toda essa experiência que as crianças têm da sexualização, da adultização, eles são forçados a entender um conteúdo que o cérebro dele ainda não consegue atribuir um significado. E isso pode gerar, sim, que ele tome uma decisão de pegar um lado aí errado da vida, ele tome isso como uma verdade para a sua vida e a partir dali ele passe a explorar dessa forma, a se explorar dessa forma, né? Ou até que ele realmente se deixe manipular pelas outras pessoas sem ter ainda a consciência de que está sendo explorado, né? Nesse caso específico que você traz e que está, né, todo mundo comentando sobre ele, fica muito claro que essas crianças elas ainda não tinham consciência de que estavam sendo exploradas. Só que aquilo para elas era o que no momento eles estavam fazendo, estavam achando legal, estavam achando divertido. Por quê? Porque a região do cérebro responsável por essa consciência e por esse entendimento que era uma coisa inadequada ainda não está pronta para passar esse recado para eles. A situação, no caso do Ítalo Santos, que envolve uma pessoa que não é parente, não é da família, isso torna o trauma, pode tornar o trauma mais grave? Ou o fato disso acontecer às vezes dentro de casa, infelizmente, é o que mais comum acontece. Não estou falando agora da adultização, mas falando especificamente dos abusos. Normalmente é uma pessoa da família, é uma pessoa próxima. Mas nesse caso, o Ítalo Santos, que é uma pessoa de fora, uma pessoa que muitas vezes as famílias estão dando a liberdade, né, jurídica para que a criança seja emancipada, o adolescente seja emancipado, participe aí desses vídeos. Isso pode ser mais prejudicial, ou o que importa mesmo é a criança ou o adolescente ser colocado numa situação em que ela não tem ainda capacidade de compreensão completa? Isso, olha só. Como você falou, é muito mais comum do que a gente imagina isso acontecer dentro da família, né? Os abusadores serem pessoas, tios, tias, avô, os próprios pais, né? Então, é muito comum isso também dentro da família. Mas, no fato de ser uma pessoa externa ou não, ele não vai gerar maior ou menor trauma, tá? Por quê? Tudo, na verdade, vai gerar um trauma aí na vida dessa criança. E o nível desse trauma, a gravidade desse trauma, ele vai depender de outros fatores. Ele vai depender de a qual conteúdo essa criança foi exposta e também de como essa criança o poder de resiliência dela. Eu vou te dar um exemplo assim bem, bem claro. Às vezes duas pessoas passam por um acidente de carro. As duas pessoas estavam no mesmo carro, sofreram o mesmo acidente. Uma nunca mais quer andar de carro. A outra, na outra semana, já está andando de carro novamente. Então, cada um de nós tem, dentro do seu cérebro, essa questão de como você vai dar significado a isso que aconteceu e qual vai ser o tamanho desse trauma que vai ficar. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas, como eu falei, também tem muito a ver com qual o conteúdo que essa criança foi exposta. Tá? Porque o cérebro ainda não tem a capacidade de atribuir significado. Vamos supor que você se apresente com uma fantasia de palhaço para uma criança de 1 ano. Ela vai chorar, ela vai ficar com medo, porque aquilo para ela vai representar realmente um fantasma, ela vai ter medo. Se você, com essa mesma fantasia, se apresenta a uma criança de 12, 11 anos, ele vai achar graça, ele vai falar, uma fantasia de fantasma, ele já vai conseguir atribuir um significado a isso. Por quê? Porque o cérebro foi passando pelas fases de desenvolvimento. Então, quando você pula essas fases, você está forçando a criança a aceitar uma coisa que ela ainda não tem suporte emocional e psíquico para entender. Muitos desses adolescentes, esses jovens que participavam desses vídeos do Ítalo Santos, acabaram se tornando meio que arrimo de família, inclusive. Eles não só
passavam por esse processo que ele está sendo acusado, né, de que ele estava adultizando e sexualizando essas crianças e esses adolescentes, mas ele pagava para as famílias. Funcionários deram entrevista dizendo que ele pagava 2, 3 mil reais, famílias muito carentes. O quão isso ainda bota mais um nível de trauma, já que a criança e o adolescente, a própria Camilinha, ela acaba se sentindo responsável pela família diante daqueles comportamentos que ela tem que ter diante das câmeras. Sim, então olha só como é complexo, né? Vamos supor esse caso que você disse da Camilinha. Ela fica, né, entre o pensamento, eu tinha como sustentar minha família, eu não tenho mais. Por outro lado, ela pensa, eu estava sendo explorada, né? Então, assim, é realmente uma questão muito complexa e com certeza agrava ainda mais. Por quê? Porque a vítima acaba se sentindo culpada por aquilo. Ela acaba se sentindo culpada por ter sido, né, por ter deixado agora a família de receber esse valor, enfim, e culpada, ela vai aumentar ainda mais esse sofrimento emocional dela. Infelizmente, essa questão da exploração das nossas crianças, ela é muito mais abrangente, né? Esse é um caso que saiu agora na mídia e tá todo mundo vendo. Mas no dia a dia, a gente encontra crianças, muitas crianças, né, que acabam sendo vendidas de certa forma para ir morar com um desconhecido, para fazer fotos e mandar para outra pessoa. Enfim, a gente tem aí diversas formas de exploração que essa criança é explorada pela própria família. Ou seja, ela não tem nem o apoio da família, né, e nem o apoio pelo lado do explorador. É realmente muito complexo. Simone, para a gente então finalizar, agora também falar sobre o aspecto dos pais, como eles podem proteger os filhos nesses momentos. Infelizmente, falamos agora, né, de uma possibilidade de que a Camilinha se colocasse como arrimo de família. Não estou querendo entrar nesse assunto, mas ainda falando sobre essas crianças que podem sofrer esse tipo de adultização. De que forma os pais podem ficar atentos, como eles devem lidar para que esse processo de crescimento ele seja natural e a criança possa ser criança, o adolescente possa ser adolescente e o adulto possa ser um adulto funcional, pelo menos. Uhum. Isso é perfeito, porque assim, quem é o responsável por esses menores são os pais, né? Então, assim, os pais têm que estar de olho, né? Orientando sempre, tá? E vigiando. Por quê? Porque se você não tem esse hábito de vigiar o que o seu filho está vendo, qual conteúdo ele está acessando, hoje em dia, com a questão do advento das redes sociais, eles acessam o conteúdo que eles querem. Então, assim, existem mecanismos de bloquear isso, então que os pais tenham o cuidado de bloquear, de acompanhar o que os filhos estão tendo acesso, né? Principalmente também em relação a outras pessoas. Se você, primeiro que o pai e a mãe nunca devem obrigar o filho a abraçar, beijar um adulto, enfim, mas se você vê que ele tem uma resistência com alguém, fica mais alerta, né? Fica mais atento. A criança sempre dá sinais, quando ela começa a sofrer emocionalmente, ela deixa isso transmitir por meio do comportamento dela. Ou ela fica mais agressiva, ou ela fica mais irritada, ou tem aquela criança que fica mais fechada, não quer sair de casa, tem aquela que chora muito fácil. Então, assim, acompanhar, né, e vigiar essas crianças é muito importante. E isso quem tem o dever de fazer são os pais, são os responsáveis. E em qualquer caso que você tenha dúvida, tem que procurar um auxílio profissional, né? O profissional, ele está preparado para conseguir acessar essa criança e descobrir o que realmente está acontecendo com ela, o que é que está prejudicando essa criança. Essa criança, ela pode estar sofrendo, né, esses abusos numa escola, na casa de parentes, na casa de amigos, na própria casa. Então, enfim, eu acho que o papel do pai, além de orientar, é vigiar constantemente. E não tem essa de que, eu não percebi nada. A criança dá sinais claros de uma mudança de comportamento que você pode ir mais a fundo porque tem alguma coisa errada ali. E a gente sempre fala, né? Criança é sincera até demais. Ela é sincera também nesses momentos. E a gente espera que momentos como esse, que notícias como essa, que investigações como essa ajudem os pais a, de fato, perceberem caso isso aconteça e, principalmente, evitar que isso aconteça. Porque, de fato, como você aí deixou bem claro, os traumas, eles são construídos na infância, mas eles reverberam pelo resto da vida. Simone, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada.